Boa noite a todos. Nós somos do grupo 10 e nós vamos apresentar sobre a análise da cultura do amendoim na cidade de Tupã entre os anos de 2004 a 2020. Nosso grupo tem como tutor eu, que sou Wesley Prado, os alunos Gabriel Sanches, João Gabriel, Ronaldo de Oliveira e Thaís de Oliveira. Primeiramente, entrando no resumo, cabe ressaltar que o amendoim ele foi descoberto em meados do século XV no continente africano, e um dos principais motivos dele ter se adaptado tão bem ao clima africano é por conta do seu solo arenoso e também do seu clima quente. O que também é encontrado semelhantemente aqui na região de Tupã, onde tem um solo consideravelmente arenoso e um clima também considerável quente. A partir disso, Tupã conseguiu se destacar entre uma das cidades que mais é a produtora de amendoim no estado. E um dos motivos disso é o solo arenoso, e um dos motivos também é pelo fato do amendoim ser usado em diversas indústrias, entre diversas outras partes, como, por exemplo, na produção de óleos, ele pode substituir o cacau, além de também ser usado para diversas outras produções. A introdução do nosso trabalho é representada, né, pelo destaque da produção do amendoim na cidade de Tupã, a qual representa 4,25% da produção agrícola desse grão no estado de São Paulo. E esses dados são de acordo com o IBGE, né? E o que acontece? De acordo com essa produção de 4,5%, o nosso trabalho ele vai ter como principal objetivo analisar como que foi essa produção de 2004 a 2020. O que entra na nossa questão-chave, né? Que qual foi o comportamento dessa cultura entre os anos de 2004 a 2020? Por exemplo, se essa produção aumentou, se essa produção diminuiu, se a área plantada dessa produção teve um aumento ou se não, se o rendimento médio aumentou ou não e, consequentemente, se a produtividade dessa cultura aumentou ou não. Levando em conta que o rendimento médio é a quantidade de produção por hectare, o que consideravelmente influencia diretamente na produtividade. E através desses dados de produtividade, rendimento médio, área produzida ou área plantada e a produção, nós iremos correlacionar, né, como esses dados podem se relacionar, como esses dados podem demonstrar que essa cultura teve um aumento ou não, por que teve um aumento e por que não teve. A metodologia. O nosso trabalho ele foi realizado através de uma pesquisa de caráter qualitativo, ou seja, a gente quis buscar dados quantitativos e com esses dados brutos a gente fez o tratamento e depois a gente expressou eles em gráficos para a gente ter uma melhor visualização dos dados, né? A coleta a gente fez no site do IBGE e dentro do site do IBGE a gente tem várias abas, tanto, por exemplo, quando a gente quer saber o IDH de uma cidade, quando a gente quer saber a escolaridade em porcentagem de uma cidade, a gente também tem a produção agrícola por cidade, por estado e em questão do Brasil inteiro. E dentro dessa aba da produção agrícola, a gente tem a lavoura temporária, onde a gente conta, por exemplo, o amendoim, que foi o que a gente está trabalhando nesse estudo. Já sabendo que a gente tem um amendoim lá dentro, a gente consegue pegar os dados e transpor numa planilha, por exemplo, do Excel, e dentro da planilha do Excel a gente consegue fazer o tratamento correto e depois a gente expressar esses dados. Então, a gente fez o download da planilha de 2004 a 2020, e são os dados que a gente realmente tinha. Nem antes disso, nem após esse período, a gente tinha dados. E no caso, a gente pegou da cidade de Tupã, que é o nosso trabalho. As interpretações. A gente primeiro começa com o gráfico 1, que ele traz um comparativo entre a quantidade produzida, produtividade e área plantada. A gente começa, primeiramente, com a quantidade produzida, que ela é dada em toneladas. E a produtividade ela é dada em quilos por hectare e a área plantada em hectare. Ou seja, uma das coisas que a gente já tem que tratar no começo produtividade é uma conciliação dessas duas variáveis, né, da quantidade produzida e área plantada. Agora a gente começa uma análise por período. A gente primeiramente tem um período de 2004 a 2010, 2009 a 2010, onde as variáveis, tanto a quantidade produzida, a produtividade e a área plantada, elas não teve muita variação.
Ou seja, aqui, por exemplo, a gente pode notar que foi a mais estável foi a área plantada, né? E quanto à produtividade, teve uma variação ou outra entre alguns anos, e a quantidade produzida também teve uma breve variação, mas seguindo a produtividade. Uma coisa que a gente pode notar que foi feita também uma linha de tendência, né? Sobre a variável da produtividade. Produtividade a gente pode dizer que é o rendimento médio. E dentro, usando essa linha de tendência, a gente pode ver que no ano de 2004, por exemplo, fazendo uma média de todos os dados, o ano de 2004, a produtividade foi 0,4 vezes menor que a linha de tendência. Depois a gente vai entender um pouco melhor o porquê dessa média e por que a gente fez essa média em relação aos outros dados. E continuando nosso estudo por período, a gente tem o período que a gente vê uma maior crescimento da produtividade, que foi o ano de 2011, mais ou menos 2010, 11, 12, aí ela começou a cair novamente. Ou seja, nesse ano de 2011, que foi o maior pico da produtividade, ela teve 2,5 vezes maior que a linha de tendência, como disse anteriormente, em relação à média total desses dados. Enquanto a área plantada e a quantidade produzida, elas tiveram menor que a produtividade. Uma coisa que vale ressaltar é que quanto menor a área plantada, e a quantidade produzida for maior, maior será a produtividade, ou seja, o rendimento médio por hectare será maior. E uma coisa que eu disse antes, que a produtividade e a área plantada estavam seguindo uma mesma sequência. A partir do ano de 2012, a área plantada começou a seguir a quantidade produzida. Mais à frente a gente vê outros picos, por exemplo, de 2016 a 2017, onde a área plantada e a quantidade produzida também sofreram um pico extremamente alto, enquanto a produtividade se manteve na sua linha de tendência, né? Ou seja, essa linha de tendência a gente pode ver que também no ano de 2018 foi exatamente igual a linha de tendência e a produtividade foram iguais, ou seja, ela foi 100% a linha de tendência. Passando para o próximo gráfico, a gente vai entender melhor o que eu disse anteriormente sobre a questão das duas variáveis estarem juntas e quanto elas estão juntas. A gente tem um gráfico da área plantada e quantidade produzida, sendo, como eu disse anteriormente, a área plantada da linha hectares e quantidade produzida em toneladas. Aqui a gente tem um gráfico de dispersão, onde a gente tem uma linha de tendência e um índice que se chama R quadrado, e nele a gente consegue entender melhor quando uma variável está mais, assim, consegue se relacionar a outra, quando uma variável explica a outra. Por exemplo, como que a área plantada está explicando a quantidade produzida. Nesse caso, o nosso R quadrado de 0,912, ou seja, é muito alto, ou seja, 91% da área plantada consegue explicar a quantidade produzida. Uma coisa que a gente também é notória é que os dados estão muito alinhados com a linha de tendência, ou seja, estão bem densos, eles estão próximos da linha de tendência, assim, eles seguem uma constância juntos, tanto da área plantada quanto da quantidade produzida. Ou seja, como eu disse anteriormente, o que explica sempre as duas andarem juntas, mas também, como, por exemplo, uma questão explica a outra. Se eu tenho uma área menor, eu posso ter uma produtividade maior, mas em outros casos eu posso também, assim, pode ser explicada com outras variáveis, quando eu tenho uma área maior, mas eu posso ter uma quantidade produzida menor. Aí vai depender de outros fatores, mas por enquanto aqui a gente consegue dizer com os outros dados é que quanto menor a área menor a área e maior a quantidade, a gente tem maior produtividade, ou seja, o rendimento por hectare foi maior. Esses desdobramentos. Como eu disse nesse gráfico anterior, a gente precisaria de mais dados para poder entender melhor a situação, o comportamento que se deu em alguns períodos ali do gráfico de número 1. Como, por exemplo, a gente necessitaria de gráficos, por exemplo, se o produtor lá no campo ele usou novas tecnologias, se ele fez uso de novos defensivos, por exemplo, entre outras coisas. A gente poderia também pegar dados da questão de pluviosidade, se houve secas ou não, já que o amendoim é uma cultura muito rígida em questão hídrica, que ele precisa não muito de água, não tão pouco, precisa de uma questão mais ou menos exata, porque senão a gente pode ter perca ou não desenvolvimento da cultura. Utilizada foi o IBGE, com dados de 2004 a 2020,